Boa tarde, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade, bem-vindos também a todos os que estão lá em casa. Aqui veriam muito melhor o livro que vai ser apresentado hoje e que é a joia da Biblioteca Municipal de Coimbra. Esta iniciativa está integrada na Denso, que é uma mostra cultural e artística da região da Cima Região Coimbra. E quem está hoje para nos falar sobre este livro, que nos fala sobre um futuro um bocadinho longínquo até para nós, não é? É a doutora Alexandra Augusto, a quem eu agradeço a presença e esta disponibilidade que teve em vir falar desta joia, que eu sei que trata com muito carinho, aliás, que trata todos os livros da sua biblioteca. Tem muitas joias. Muitas horas, e tem muitas obras bonitas. Muitas joias. E tem muitas horas a cuidar de muitas obras bonitas, não é? E portanto, como não estão aqui para me ouvir, mas sim para ouvir a doutora Alexandra, eu vou passar então a palavra à doutora Alexandra, agradecendo uma vez mais a sua presença e a disponibilidade do município, a doutora Dina também, a disponibilidade do município em colaborar connosco nesta mostra cultural e artística e através, quer deste evento hoje, quer depois no dia 3, com uma coisa completamente diferente. É uma questão de estarem atentos à nossa programação. Isto pertence à programação paralela da Denso. Doutora Alexandra, a palavra é sua. Obrigada. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Venho, então, como disse a doutora Cristina, apresentar a joia da nossa biblioteca, uma biblioteca que tem muitas joias. Escolhemos esta. E numa mostra como esta, a Denso 2, seria talvez mais consensual trazer-vos uma joia de bibliografia Coimbra. Não foi essa a opção, mas antes apresentar aqui um best-seller da literatura francesa do século XVIII. Porquê? Creio que não faltam razões para justificar esta escolha. Como saberão, a Biblioteca Municipal de Coimbra teve uma longa gestação que remonta a meados do século XIX, tendo sido oficialmente fundada mais tarde, em outubro de 1910, escassas semanas após a implantação da República, por várias razões. Só na viragem de 1922 para 1923 viria a ser efetivamente organizada e aberta ao público. Acaba de comemorar o seu centenário. É importante realçar o esforço colocado pelo seu primeiro diretor, José Pinto Loureiro, acompanhado por outras figuras do meio cultural de Coimbra na Primeira República, na organização de uma biblioteca acessível a todos, inspirada nas Free Public Libraries anglo-saxónicas, acessível a todos, com um acervo na medida do possível diversificado, em permanente crescimento, atento à preservação do património bibliográfico diretamente relacionado com a cidade e a região, mas ao mesmo tempo de características cosmopolitas. O livro que vos trago terá dado entrada na BMC nos primeiros meses da sua existência, primeiro semestre de 1923, pertence por isso ao acervo vintage da nossa biblioteca. É um grande reserva que vos convido a degustar. A abundância de trabalhos sobre a temática da utopia atesta o interesse pelo fenómeno ao longo do século XX, um interesse que parece persistir, algumas vezes articulado com reflexões sobre o movimento ecológico. Frank Bauman falou a este propósito de uma época da utopiologia. Através do livro, e estamos em 2024, parece que há aqui um erro de digitação, 2440, parece que há ali uma troca de algarismos, vamos imaginar que estamos... Mas, como dizia, através do livro L'An de 1440, de Louis-Sébastien Mercier, publicado em 1771, enquadrável num filão literário muito imbuído do ideário iluminista, somos convidados a revisitar um best-seller do século das luzes, que é ao mesmo tempo uma obra muito relevante da tradição utópica. Um livro que, ao pensar a cidade de Paris, projetada no futuro, nos incita aqui e agora a pensarmos a nossa cidade, as nossas cidades, comunidades, procurando perspectivá-las, quase utopicamente, diria, como projeto cívico em permanente releitura e reconfiguração, sob o signo de uma espécie de ontologia da esperança que não deve deixar de ser também uma hermenêutica criativa
da tradição, que pode passar também pela redescoberta e divulgação de lugares incomuns do património bibliográfico existente na região de Coimbra. Isto procurando não perder de vista a ambivalência fundamental que tende a marcar qualquer utopia, uma ambivalência que Robert Eliot, em The Shape of Utopia, soube exprimir de forma lapidar. A utopia de um homem é o pesadelo de outro. De resto, desta ambivalência, tensão entre utopia positiva, utopia e distopia, parece ter tido consciência o próprio Sébastien Mercier. Como muitos outros, este livro de Mercier remete-nos para o caráter, como disse, universalista que se procurou imprimir desde o início às coleções da Biblioteca Pública da cidade, num tempo em que a cultura portuguesa estava ainda muito marcada por um fenómeno cultural para o qual essa de Queiroz encontrou a palavra certa, francesismo. Ele, aliás, era um exemplo paradigmático do mesmo. Amplamente estudado mais tarde por Eduardo Lourenço e muitos outros, e documentado também pela riqueza do acervo da Biblioteca Municipal de Coimbra em obras francesas obtidas nos anos 20 e décadas seguintes, talvez até os anos 60, por ofertas avulsas, doações de livrarias particulares, mas também pontualmente por compra. Um legado a não esquecer e a rentabilizar também num tempo de clara hegemonia do inglês e de outros referentes culturais, pelo que esta nossa escolha tem também qualquer coisa de contracultural. L'an de 1440 inscreve-se numa tradição já antiga, com antecedentes, por exemplo, em Platão, na República, e continuada por Thomas More, Campanella, Francis Bacon e muitos outros. A obra Utopia, de Thomas More, publicada em 1516, daria nome a um género literário e a uma modalidade de reflexão de desenho da polis, a partir de então bastante cultivada e que mais tarde, no século XVIII, concretamente, sobretudo na segunda metade, conheceria uma evolução descrita por Luís Andrade, um historiador das ideias português muito interessado pelo pensamento utópico, numa evolução como o trajeto das ilhas misteriosas do Ninhures utópico, citando Luís Andrade, das ilhas misteriosas do Ninhures utópico ao algures mundano e revolucionário europeu. Dito de outro modo, o discurso utópico foi-se encaminhando do âmbito estritamente literário, se é que isso existe, para o domínio da doutrina e do projeto políticos. Luís Andrade refere como exemplo desta evolução a obra Code de la Nature, de Morelli, uma narrativa utópica interpretada como verdadeiro tratado político utópico. Nesta evolução do género utópico, e ainda de acordo com Luís Andrade, ter-se-á dado uma transformação relevante precisamente com a publicação de L'an de 1440, que transferiu, nas palavras deste investigador, que transferiu a situação virtual da sociedade imaginada do espaço remoto para o porvir, conferindo assim à utopia a forma de ucronia. Um outro autor, Gregory Ludlow, considera que L'an de 1440 é a primeira ucronia. Com isto, e ainda nas palavras de Luís Andrade, as representações do futuro começaram então a ocupar nos imaginários o papel anteriormente desempenhado pela doçura dos homens e da natureza dos mares meridionais, numa evolução sinalizada por Leibniz, sinalizada pela citação colhida em Leibniz, escolhida por Mercier como epígrafe geral do livro. Vemos aqui, precisamente, o tempo presente está grávido de futuro, com reticências. A abertura para o futuro também é neste pormenor. Temos aqui um retrato de Mercier, uma cena do Carnaval em Paris, contemporânea do escritor. Aqui uma imagem que é extraída de uma publicação espanhola do século XIX, que representa uma tertúlia em casa de Diderot. Mercier podia perfeitamente estar ali com eles. Ele era amigo de Rousseau e de Diderot. Nascido em Paris em 1740, no seio da pequena burguesia parisiense, Louis Sébastien Mercier estudou no Collège des Quatre Nations, foi um autor polígrafo que publicou obras dramáticas, de crítica social e política, poemas, ficção. Tornar-se-á conhecido, sobretudo, pela publicação de L'an de 1440,
no final de 1770 ou início de 1771. A data é um pouco controversa, a data da primeira edição. Trata-se de uma ficção antecipatória na qual descreve uma Paris inteiramente renovada e reconhecível, situada no futuro, bem diversa da sua cidade de cerca de 1770-1780, cruamente retratada em Le Tableau de Paris, uma outra obra sua, publicada anonimamente alguns anos antes da Revolução. A censura rapidamente se apercebe de que l'An de 1440 configura uma áspera crítica à sociedade parisiense, francesa e europeia de 700. O livro foi proibido, revelando-se, contudo, e até fruto da clandestinidade, um enorme sucesso editorial, vindo a conhecer numerosas edições clandestinas entre a publicação da primeira edição e a Revolução Francesa. Foi imitado e traduzido para várias línguas. Em 1786, aparece uma edição aumentada em 3 volumes, ilustrada, embora com poucas ilustrações, seguida de um conto filosófico, também do autor. Em Avis de l'auteur, Mercier denuncia os plágios que o seu livro conheceu, levando-nos também a questionar a data de 1771, como a data da Editio Princeps, porque ele refere o ano de 1770, neste texto preliminar desta edição. Após a Revolução Francesa, publicaria, entre outros, Nouveau Paris, um conjunto de crónicas políticas sobre o período revolucionário. Foi membro da Convenção Nacional, podendo, contudo, considerar-se um moderado. Terá votado contra a execução de Luís XVI. No Nouveau Discours Préliminaire, incorporado na reimpressão de l'An de 1440, vinda a público em 1799, portanto, no final do diretório, vê-lo-emos demarcar-se das correntes mais radicais. Em l'An de 1440, o narrador, ou seja, a bem dizer, um alter ego literário de Mercier, conta que após um serão na sua casa, a conversa com um velho inglês, um velho filósofo inglês, extremamente crítico da sociedade francesa de então, adormeceu, despertando no augusto ano de 2440, numa Paris que o progresso do espírito humano, das luzes, havia transformado numa cidade totalmente outra, através da qual, vergado sob o peso da idade de 700 anos, Mercier, portanto, seu alter ego literário, nasceu em 1740, são 700 anos. Vergado sob o peso da sua idade, de 700 anos, vai deambulando, acompanhado por um cidadão do século XXV, que se prontifica para ser seu cicerone. Mas primeiro obriga-o a entrar numa loja de vestuário e a mudar de roupa, não tem vergonha não quer acompanhá-lo com ele vestido com a indumentária de um século tão recuado. A intriga, algo estática, uma vez que se trata sobretudo de quadros descritivos, delineados ao sabor da deambulação do protagonista, vai progredindo através de 44 capítulos sobre aspectos particulares da sociedade parisiense do século XXV. Vestuário, impostos, homens de letras, liberdade de imprensa, governo, transportes, condição da mulher, funcionamento da justiça, religião, etc, etc. Este parisiense que o sono e o sonho transportaram para um futuro longínquo, vai percorrendo uma cidade de Paris luminosa, limpa, urbanisticamente bem organizada, com grandes edifícios, a Bastilha, antiga prisão, substituída por um templo dedicado à clemência, o poder régio a funcionar nos moldes de uma monarquia parlamentar, aliás, muito próxima da República, na utopia de Mercier. Um pouco a inglesa que Montesquieu referia-se à monarquia inglesa como uma república escondida atrás da monarquia. Portanto, será um pouco este o regime político que vemos em 2440. O mérito a substituir os privilégios determinados pelo nascimento, um clero secularizado, o colonialismo e a escravatura abolidos, uma educação amplamente votada às disciplinas científicas, o ensino de línguas mortas substituído por de línguas vivas, a literatura e demais artes
votadas a um desígnio ético de apontar o caminho do progresso e do bem geral, uma literatura engagée. São estes alguns traços dessa cidade futura fundada na razão e no progresso. Concluindo assim um pouco esta sinopse rápida, a deambulação onírica deste parisiense transportado para o século XXV, deste parisiense setecentista transportado para o século XXV, conclui-se com uma visita a Versailles, na qual descobre um cenário de desolação, o sumptuoso palácio construído pelo Rei Sol, transformado num vasto amontoado de ruínas por onde deambula o espectro de Luís XIV atormentado por remorsos. Dos restos de uma coluna cai uma cobra, uma serpente que estava ali enroscada, e no momento em que morde o pescoço do ilustre visitante de 700 anos, ele desperta do seu sonho. Do lado de cá do sonho, parece que terá sido, conforme narra no capítulo 1, terá sido um amigo inoportuno entrar no quarto e acordou, despertou. Reconduzindo à sua Paris de 1770. Gostava de partilhar convosco algumas curiosidades relacionadas com a recepção deste livro. Uma primeira tem a ver com a sua presença em bibliotecas particulares de pelo menos 2 founding fathers da América, dos Estados Unidos. Eu vou-me referir a Thomas Jefferson, concretamente. Também terá constado da livraria de George Washington, pelo menos. Em 1814, quando os britânicos incendiaram o Capitólio e a Biblioteca do Congresso, Thomas Jefferson disponibilizou-se para vender ao Congresso a sua biblioteca particular para tentar compensar a perda do acervo. A parte remanescente da livraria de Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos da América, 2/3 da qual viriam a ser destruídos num outro incêndio, a parte que resta da livraria de Jefferson, que aliás há um projeto que tenta reconstituí-la, completando-a através de aquisições alfarrabistas. Seja como for, esta parte da livraria original de Jefferson é desde há muito considerada um dos mais importantes núcleos da secção de Rare Books and Special Collections da Biblioteca do Congresso. Vemos aqui a página do site. Durante o período em que exerceu funções diplomáticas em França, Thomas Jefferson adquiriu cerca de 2.000 livros. Como foi notado por um estudioso do seu pensamento político, Andrew Halushek, Jefferson interessava-se por muita coisa, muitas áreas, desde a culinária até às vinhas, até à filosofia política, mas ele interessava-se bastante por literatura utópica. Na sua biblioteca compareciam importantes títulos do género utópico, a começar pela Utopia de Thomas More, que tinha, aliás, em mais do que uma edição. Não só terá lido estas obras avidamente, como terá assimilado muito do seu conteúdo. Algumas delas foram por ele classificadas na categoria de ética, intimamente ligada ao seu republicanismo de pendor iluminista, ao papel que desempenhou no desenho das instituições políticas americanas nos alvores da sua existência como nação independente, terá sido o principal redator da Declaração da Independência. Inspirado numa visão profundamente ética e progressiva da República. Em 1789, antes de regressar da França à América, elaborou um catálogo manuscrito dos livros adquiridos na Europa. Este catálogo, que está hoje na Massachusetts Historical Society, podemos ver aqui uma imagem da página de ética, da classe de ética. Aqui neste pormenor podemos ver L'An de 1440, de Mercier, formato em 8º. Uma segunda curiosidade que eu gostava de partilhar aqui tem a ver com o lugar ocupado por esta obra no ranking dos livros mais lidos da literatura clandestina francesa no período imediatamente anterior à Revolução Francesa. A partir de um estudo prolongado de um importantíssimo corpus documental descoberto no sótão de uma velha casa da cidade suíça de Neuchâtel, com um corpus constituído por correspondência entre a Société Typographique Neuchâtel com livreiros franceses, seus clientes,
O historiador norte-americano Robert Darnton conseguiu elaborar uma bibliografia bastante completa e fiável dos livros proibidos que circularam em França no período pré-revolucionário, grosso modo entre 1769 e 1789. O quadro 1 mostra o top 35 de best-sellers desta literatura ilegal, recenseada em grande parte a partir desse grande abastecedor de livros clandestinos, que foi a STN. Ele cruzou com outras fontes parisienses, nomeadamente a polícia, etc. Observa Robert Darnton. Há aqui surpresas nesta lista? Poder-se-ia esperar a presença no topo de, por exemplo, diz Robert Darnton, Histoire philosophique de Renan, ou da Pucelle d'Orléans, de Voltaire, que figura aqui em 10º. Mas pergunta-se este autor, então e l'an de 1440? E as anedotas sobre Madame la Comtesse du Barry? O mercado livreiro, o mercado editorial e literário de Paris, da França, no século XVIII, estava inundado de best-sellers que hoje estão completamente esquecidos. Se calhar o público em geral se calhar não ouviu falar muito do ano 2440. Este livro, concretamente, é o best-seller máximo de todo o corpus da literatura proibida deste período. Entre 1771 e 1789, terá conhecido, segundo Robert Darnton, umas 25 edições. E a narrativa apresenta-se como um passeio através da Paris do futuro, do mesmo modo que em Tableau de Paris, também presente nesta lista, em quarto lugar, se trataria de um passeio através da Paris do presente. Os dois livros complementar-se-iam, uma imagem da realidade crua de Paris e uma mais prospectiva e profética. Uma terceira curiosidade sobre o livro tem a ver com um édito da Inquisição Espanhola, dado a conhecer na cidade e arcebispado do México. No âmbito de um seminário sénior subordinado ao tema A Era das Revoluções, Kristen Block, antigo professor da Florida Atlantic University, procurou chamar a atenção para a dimensão transatlântica de alguns aspectos da história do século XVIII, e numa visita à coleção Marvin and Sybil Viner Spirit of America, albergada por esta instituição, puderam os participantes aceder a um édito do Santo Ofício do ano de 1778, publicado num dos territórios coloniais da coroa espanhola, mais concretamente no México. Tratava-se de proibir a leitura e circulação de um livro que chegara às mãos dos inquisidores numa edição de 1776. O ano da proclamação da independência das 13 colónias britânicas da América. Não deixa de ser interessante a coincidência. Pode ler-se neste curioso documento. Vou traduzindo. Fazemos saber que chegou ao nosso conhecimento ter-se publicado um livro, em oitavo maior, intitulado L'an de 1440, o pormenor transcreveram com uma gralha, puseram dux, Rêve-se l'enfiou jamais, de autor anónimo, impresso em Londres, no ano de 1776, sem nome de impressor. Vou suprimir algumas partes. E que, tendo analisado e censurado com o maior cuidado e diligência, pareceu-nos que este livro, em toda a sua substância e sentimentos, é ímpio, temerário e blasfemo, designadamente por difundir o deísmo, manifestando-se em tudo o seu autor como inimigo implacável do Estado e da religião cristã, pelo que deve, desde logo, proibir-se não ser permitida a sua leitura, portanto, contra o trono e o altar. Detenhamos-nos um pouco nos dados bibliográficos facultados pelos inquisidores acerca do exemplar que eles próprios compulsaram e que determinou a proibição do livro, embora ele já estivesse no Index de Librorum Prohibitorum desde 1773, creio eu. L'an de 1440, Rêve-se l'enfiou jamais, de autor anónimo, impresso em Londres, pelo menos figuraria isto na página de título, eles não põem em questão.
no ano de 1776, sem nome de impressor. Dir-se-ia que o exemplar que chegou às mãos da Inquisição de Espanha, do seu inquisidor-mor Dom Felipe Bertrand, bispo de Salamanca, pertencia muito provavelmente à mesma edição ou reimpressão do exemplar que temos hoje aqui connosco. Nesta imagem podemos ver aqui um pormenor da prateleira onde está o livro, aqui Le Ruines de Volney, uma obra também quase utópica, L'An de 1440, com o título no rótulo abreviado, está ano 2000, portanto já passámos. Vemos aqui uma página preliminar com um pertence riscado, 3 letras, e o mesmo pertence aqui na página de rosto sobre esta vinheta, provavelmente JGR ou IGR. Cá está, L'An de 1440, Rêve Silencieux Jamais, publicado em Londres, sem impressor, autor anónimo, não há aqui também referência a Mercier, 1776. Provavelmente pertenceria à edição que os senhores inquisidores analisaram e proibiram. Abent sua fata libelli, os livros têm o seu próprio destino, terá dito Walter Benjamin, citando um obscuro autor medieval, Terenciano Mauro. Na sua peregrinação, por vezes tão imprevisível, podem os livros desenhar percursos sinuosos. Algumas vezes conseguimos desvendar esse percurso, ou parte dele. Sobre a proveniência do exemplar da BMC, pouco foi possível apurar. Não podemos identificar o antigo possuidor, talvez oitocentista, que marcou o livro com o pertence JGR ou IGR. Sabe-se apenas que deu entrada na biblioteca por oferta, num conjunto temático e cronologicamente diversificado de livros oferecidos por um certo José Macedo, no primeiro ano de vida da BMC. No primeiro semestre, aliás. Ainda que isso se afigure improvável, não seria totalmente impossível que esta joia bibliográfica que aqui temos hoje connosco tivesse passado pelas mãos do Inquisidor-Geral dos Reinos de Espanha, Dom Felipe Bertrand, bispo de Salamanca. Salamanca, Coimbra, quantos destinos cruzados ligando a cidade espanhola à Salamanca das Beiras e quantos livros entrelaçados com esses destinos. Temos aqui o livro de registro, o registro de obras oferecidas, L'An de 1440, como anónimo, sem autor. Com o alter ego literário de Mercier, protagonista do livro, deambulemos um pouco pela Paris de 2440. Ele com 700 anos, nós com 400 e tal, quase 500, basta adicionar 416 anos à idade de cada um. Através temos aqui um mapa, o século conhecido como Plan Turgot, foi encomendado por Turgot, um mapa de Paris, um pouco anterior ao nascimento de Mercier. Vamos aqui, a Ilha de França, ponto 9. Deambulemos um pouco com o nosso protagonista, através da Table des Matières, podemos ter uma ideia genérica do tipo de temas que, sob a forma de quadros descritivos, vão desenhando uma imagem utópica da França, e mais precisamente da vida parisiense. Não haverá tempo para nos determos nas muitas ideias que o seu autor vai veiculando. Por exemplo, a sua visão daísta e marcadamente russoniana da religião, perspectivada também como uma religião civil, a entronização, sagração cívica dos escritores, Jean de Lettres, é um dos capítulos, e aqui não resisto a referir aquele clássico da história das ideias de Paul Bénichou, a obra Le Sacre de l'Écrivain, que incide precisamente neste período de 1750 a 1780, um ensaio sobre o advento de um poder espiritual laico na França moderna. Em aproximadamente, não sei se em termos de tempo, em aproximadamente 5, 7 minutos, vamos ver alguns fragmentos que selecionei podiam ter sido outros, mas foram estes.
um pouco a bel prazer, alguns excertos, para depois nos determos num capítulo específico do livro. Aqui temos um fragmento da carta dedicatória, dirigida precisamente ao augusto ano 2440, não a um príncipe, não a um rei, não a um elemento. É o ano. O ano está personificado e é invocado como aquele que trará a felicidade sobre a terra. Aqui também a ideia muito das luzes da felicidade, também no sentido de felicidade pública. Proliferam títulos de obras de vários pensadores, filósofos, sobre o sistema de La Bonheur, ensaio sobre a felicidade, vários títulos contemporâneos. O ano de 2440 julgará os próprios monarcas falecidos e também os escritores que os adularam, por assim dizer. Aqui um elogio do pensamento, da razão. Isto é um condensado quase de pensamento iluminista. A glorificação dos escritores, do Jean de Lettres, a sua pena transpõe os séculos e absolve ou pune os mestres do universo. Nesta altura também nos discursos na academia, de recepção na Academia Francesa também era muito frequente este elogio do homem de letras, do seu papel demopédico, no derramamento das luzes. Mais uma vez a ideia de felicidade vem, o próprio ano trará, vem iluminar o mundo com a felicidade. Ano tão desejado. Aqui nesta referência a um certo receio de que ele venha brilhar sobre um amontoado de ruínas, já aqui se calhar uma pequena abertura de Mercier para a tal dimensão distópica das utopias, para a tal ambiguidade do pensamento utópico. No Avant-Propos vemos aqui uma definição do filósofo. Nesta altura também apareciam umas comédias ridicularizando também os filósofos. Aquele ser que procura a felicidade geral, mais uma vez aqui a ideia de felicidade pública também, que tem ideias precisas de ordem e harmonia, vai discorrendo também sobre a noção de perfeição, a perfectibilidade humana, mais uma noção, mais uma palavra talismã das luzes, como refere Paul Lazar, fala de várias palavras de talismã. E aqui há um elogio também, faz aqui uma referência. Para mim, concentrado como Platão, nesta altura Voltaire publicou O Sonho de Platão, portanto ele aqui também há aqui uma certa intertextualidade. Dirige-se aos seus concidadãos, enquanto os ideais do iluminismo não se concretizam, esses projetos de felicidade, uma felicidade construída, humanamente construída pelo ser humano. Dormir, voilà donc notre félicité. Quando se dorme, sonha-se e pode-se sonhar com uma sociedade ideal. Aqui no primeiro capítulo, o narrador, o protagonista, conta como foi despertado do sonho por um importuno que o despertou e dirige-se a este amigo importuno e inoportuno, convidando a sentar-se enquanto se lembra do sonho para lhe o contar. No fundo, é a nós que se está a dirigir também. Aqui. Então, ele conta como tinha estado na véspera a conversar com o seu amigo inglês, provavelmente um homem de letras, um filósofo inglês, provavelmente. A conversa terá sido uma tertúlia filosófico-política, falaram sobre Paris, com o inglês muito crítico, ele ia tentando defender Paris. Paris não se fez num dia. Há muitos projetos que quando se concretizarem... Entretanto, o amigo responde: pois, é o tico da vossa nação, sempre projetos. No capítulo 2, então, ele conta continua a contar como, por volta da meia-noite, quando o seu amigo se retirou, fechou a porta, deitou-se, adormeceu. E acordou 700 anos depois, ao ver-se ao espelho. Mal se reconhece, fica perplexo.
os cabelos brancos, faz aqui uma descrição do seu aspecto de setecentenário. Bem, ao sair de casa, vê numa praça pública uma inscrição, o ano 2440. Pensa primeiro que é um engano, mas depois começa a ver editais publicados, documentos públicos com o mesmo ano, chega à conclusão que afinal é mesmo está mesmo em 2440. Aqui há um pequeno fragmento sobre o trânsito em Paris, do século XXV. Foi introduzido um melhoramento incrível, que foi as pessoas seguirem pela direita, circularem pela direita. Um pequeno... Fez a diferença, porque aquilo, pelos vistos, era mesmo caótico. Andavam como queriam, por onde queriam. Desapareceram os coches, sumptuosos e dourados. Agora os veículos são mais simples, carroças, charretes. Dou aqui um salto para o capítulo 22, em que ele, na sua deambulação, ao sair do templo, se encontra perante um monumento recentemente construído, representando a humanidade santa. À sua volta, estátuas de joelhos representam as nações a pedir perdão pelos crimes contra a humanidade. A França, implorando perdão pelos crimes relacionados com as guerras de religião. A Inglaterra, por acaso a Inglaterra aqui também está bem vista. Há aqui uma certa anglofilia que se nota. Ela prometeu não verter a não ser o sangue dos tiranos, e na nota de rodapé diz que ela manteve a sua palavra. A Espanha, essa é a mais culpada das nações, de todas as nações. Cobriu o novo continente com 35 milhões de cadáveres. Essa não terá perdão. Ainda no mesmo capítulo, um outro monumento, uma figura de um negro de atitude imponente, aos pés do qual estão os despojos de 20 sceptros. Esta estátua homenageia o vingador do novo mundo. Aqui revela-se um Mercier abolicionista, claramente contrário à escravatura. Descreve uma revolta. Esta figura homenageia aquilo que terá sido o novo Spartacus, líder de uma revolta gigantesca de escravos contra as potências opressoras, franceses, espanhóis, ingleses, holandeses, portugueses. Aparecemos aqui, não pelas melhores razões. Aqui uma alusão aos direitos imprescritíveis da natureza. A palavra natureza é outra palavra talismã, segundo Paul Hazard, das luzes. E porque estamos... Porque se trata aqui de apresentar uma joia da biblioteca pública da nossa cidade, vamos deter-nos num capítulo particular do livro de Mercier, o capítulo 28, dedicado, por assim dizer, à Biblioteca Pública de Paris. Convido-vos a entrar com o protagonista do romance na nova Biblioteca do Rei, descrita neste capítulo. Mas antes disso, vejamos assim muito rapidamente como seria a verdadeira Biblioteca de Roi, em meados do século XVIII. Mercier conhecia, certamente, talvez a frequentasse, nos dias em que abria ao público terças e sextas, das 9 ao meio-dia. Diz-se num almanaque no Viajante em Paris, num guia desta altura, 1781. Descreve a Biblioteca do Rei, na Rue Richelieu. Ela é antecessora da Biblioteca Nacional de França. Ainda hoje há serviços que funcionam na Rue Richelieu, depois da construção da nova biblioteca, François Mitterrand. Um acervo riquíssimo, descrito neste guia do século XVIII, e a referência ao horário. Aqui um plano da biblioteca com longas galerias, numa obra de um arquiteto da época. Aqui mais um detalhe do plano do mapa de Turgot, que vimos há bocado numa outra perspectiva. Com a Rue Richelieu, temos aqui a Biblioteca du Roi, realmente com longas galerias.
A utopia de Mercier inclui uma antecipação daquilo que os ilustrados parisienses do século XXV, numa monarquia de tipo constitucional, parlamentar, terão feito daquela que era, afinal, a sua biblioteca pública nacional, e uma ideia do que os bibliotecários da Nova Paris pensariam sobre a missão das bibliotecas, da literatura, sobre a organização e o acesso ao conhecimento. É o nosso core business. Vamos aqui centrar na biblioteca, no imaginar, nesta biblioteca utópica, utopiana, e também nas representações da figura do bibliotecário também. No seu livro A Biblioteca à Noite, Alberto Manguel, outro apaixonado por bibliotecas, inclui um capítulo intitulado A Biblioteca como Imaginação. Aí fala de livros imaginários e de bibliotecas imaginárias, algumas com catálogos imaginários. Nas palavras de Manguel, passo a citar, as bibliotecas imaginárias deliciam-nos porque nos dão o prazer da criação sem o esforço da pesquisa e da escrita. Mas também são duplamente perturbadoras. Primeiro, porque os livros não podem ser colecionados, e segundo, porque não podem ser lidos. Mas lembra o autor argentino, nem todas as bibliotecas imaginárias contêm livros imaginários. A biblioteca condenada às chamas na primeira parte de Dom Quixote, por exemplo, a biblioteca monástica do Nome da Rosa, com dinheiro e tempo suficientes, podiam tornar-se uma realidade palpável. E também a biblioteca que o Capitão Nemo mostra ao professor Anorax nas 20 mil léguas submarinas, com exceção de 2 livros escritos pelo próprio Anorax, também essa biblioteca, diz Manguel, é uma biblioteca que qualquer abastado cavalheiro letrado podia adquirir. Ali distinguiu, diz-nos o professor Anorax, tudo o que de mais belo a humanidade produziu, obras de mestres antigos e modernos, desde Homero a Victor Hugo, de Xenofonte, a Michelet, de Rabelais, a Madame Sand. Tudo livros reais, salienta Manguel. O mesmo se passa com a nossa biblioteca utopiana do ano 2440. Tudo livros reais. Poucos. Os que a posteridade, supostamente esclarecida pelo progresso das luzes, achou por bem preservar, a bem da razão. Em vez de salas majestosas e amplas ao gosto do século XVIII, um pequeno gabinete alberga um número modesto de volumes, arrumados ao que parecem apenas meia dúzia de 4 ou 5 estantes, de acordo com René Godin, mais do que uma simples justificação das escolhas feitas, as personagens do romance vão-nos facultando uma verdadeira teoria da literatura, particularmente atenta à questão da sua utilidade e função sociais. Erguida sobre um amontoado de cinzas, as de um gigantesco auto de fé protagonizado, quem diria, pelos esclarecidos cidadãos do século XXV, e com a complacência e participação ativa do meu ilustre colega bibliotecário da Biblioteca de Paris, de 2440, esta biblioteca de sonho, vista em sonhos, tem qualquer coisa de pesadelo, de distópico. Lá está, como dizia Robert Eliot, a utopia de um homem é o pesadelo de outro, a utopia de um bibliotecário é o pesadelo de outros. Escutemos ou leiamos alguns trechos deste capítulo 28. Entremos na Biblioteca do Rei de 2440. Em vez das 4 salas, um pequeno gabinete com alguns volumes. Diz o nosso visitante, surpreendido com tão grande mudança, nem me atrevia a perguntar se um incêndio fatal teria devorado tão rica coleção. Os seus pensamentos foram adivinhados pelo bibliotecário, que responde: foi um incêndio, sim, mas foram as nossas mãos que o atearam voluntariamente. O bibliotecário, que era um verdadeiro homem de letras, fez-me então o seguinte discurso. Convencidos pelas observações mais exatas que o espírito científico, que o entendimento se embaraça a si mesmo com 1000 dificuldades espúrias, descobrimos que uma biblioteca numerosa era o rendezvous, o ponto de confluência das mais extravagantes e loucas quimeras. No vosso tempo, refere-se ao tempo de Mercier, para a vergonha da razão, escrevia-se e depois pensava-se. Os nossos autores do século XXV fazem o inverso.
Emulámos todos os autores que envolviam os seus pensamentos numa amálgama prodigiosa de palavras e de citações, passagens, mais ou menos como eu estou a fazer aqui. Nada, continuou o bibliotecário, nada nos orienta tanto como os livros mal feitos. Consideraram os cidadãos do século XXV que seria importante reedificar o edifício dos conhecimentos humanos. Bastaria afastar inutilidades que escondiam o verdadeiro ponto de vista. Portanto, aqui também não há grandes perspectivismos, há um ponto de vista e mais nenhum. O utopiano, utópico, distópico, bibliotecário passa a descrever com algum pormenor a esclarecida operação da expurgo. Por meio de um consentimento unânime, portanto o processo foi democrático, juntámos numa vasta planície todos os livros que nos pareceram frívolos, inúteis ou perigosos. Formámos uma grande pirâmide, que parecia uma enorme torre, certamente uma nova torre de Babel. Os jornais coroavam este bizarro edifício, flanqueado por todos os lados de sentenças de bispos, decisões de parlamentos, alegações de tribunais, orações fúnebres. Uma pirâmide, uma torre, composta por 500 ou 600 mil comentadores, 800 mil volumes de jurisprudência, 50 mil dicionários, 100 mil poemas, 116 mil relatos de viagens e 1 bilhão de romances. Pegámos fogo a isto tudo como um sacrifício expiatório oferecido à verdade, ao bom senso e ao verdadeiro gosto. As chamas devoraram todos os disparates humanos, tanto antigos como modernos. Fizemos resumos do que nos pareceu mais importante, reimprimimos o melhor e tudo foi corrigido de acordo com os verdadeiros princípios da moral. Vem-nos inevitavelmente à memória o auto de fé, mediante o qual o barbeiro, o cura, a sobrinha e a criada de Dom Quixote emularam a livraria do engenhoso fidalgo enfrascado em leitura até à loucura. À medida que com o protagonista e o esclarecido bibliotecário da Biblioteca de Rouen vamos perscrutando as estantes da Biblioteca Parisiense, recordamos-nos do que Alberto Manguel afirma num outro capítulo do seu livro A Biblioteca à Noite, que tenho citado, sugestivamente intitulado A Biblioteca como Sombra. Todas as bibliotecas, diz Manguel, conjuram o seu fantasma obscuro. Toda a ordem projeta atrás de si a sombra de uma biblioteca de ausências. Das 90 peças de Ésquilo, só 7 chegaram até nós. Dos cerca de 80 dramas de Eurípides, só 18. Das 120 peças de Sófocles, umas meras 7. Qualquer biblioteca, simplesmente por existir, conjura o seu sósia proibido ou esquecido. Uma biblioteca invisível, mas formidável, dos livros cuja sobrevivência, pelas razões convencionais da qualidade, do tema ou até do tamanho, foi considerada imprópria sob esse teto específico. Sobre o teto específico da Biblioteca de Rouen, foram considerados impróprios, entre outras coisas, 100 mil poemas, 1 bilhão de romances. O que resta, então? O que sobreviveu ao sacrifício expiatório oferecido à verdade, ao bom senso e ao verdadeiro gosto. Deambulemos um pouco ao longo das estantes da biblioteca, vendo quais terão sido os livros que mereceram a aprovação do século XXV. Dos antigos, foram preservadas várias obras clássicas da literatura grega, de Homero, Sófocles, Eurípides, Platão, Demóstenes, Plutarco, nosso amigo Plutarco. Ele é o autor das célebres vidas de homens ilustres, não sei se eles gostariam de ler estas bibliografias, emulando-se, entre outros, Aristófanes, Anacreonte, Safo. Da literatura latina foram conservados Plínio, Virgílio, a obra filosófica de Cícero, Séneca, reduzido a um quarto, Salústio, Tácito, excluindo-se outros, desde logo o perigoso Lucrécio. Da literatura portuguesa nada se diz. Não fala de Camões. Da espanhola, nem uma palavra, talvez por nela dominar, ao tempo de Mercier, como notou René Godin, o género romanesco, aquele que o ímpeto sensório do nosso autor tratou com mais inclemência. Afinal de contas, o ponto de vista adotado por Mercier
segundo René Godin, é o do homem apaixonado por ideias verdadeiras e fortes. O ponto de vista de um filósofo, de um moralista. Não admira, pois, que o romance, género literário tido como imoral ou frívolo, fosse descartado. A ligeireza da maior parte dos romances, que aliás deverá ser superada por este novo modelo oferecido pelo ano 2440, classificável, como vimos a propósito da Biblioteca de Jefferson, como obra de filosofia moral, também poderia ser filosofia política. A ligeireza da maior parte dos romances, aos olhos de Mercier, é tanto mais condenável quando se opõe àquela que Mercier considera a literatura exemplar, as obras dos filósofos e também dos poetas, descontando os inúmeros poetas frívolos, também eles excluídos da biblioteca. Dos ingleses, aparentemente muito admirados pelos parisienses do século XXV, foram conservados autores como Shakespeare, Milton, Pope, Young, Richardson, entre outros. Dos livros italianos, salvou-se Jerusalém Libertada, de Tasso, sendo eliminadas todas as críticas dirigidas contra este poema. Toda uma biblioteca de críticas foram eliminadas. Enfim, da literatura francesa, que interessa particularmente a Mercier, muito se salvou, apesar de tudo. Descartes, Molière, Racine, Corneille, La Fontaine, ainda que muito também, imenso, tenha sido imolado. Por exemplo, Malebranche e o grande Bossuet. De Pascal nada terá restado. Nem sequer o seu libelo antijesuítico, as célebres Lettres Provinciales. De resto, a posteridade tinha esquecido esse grande affaire setecentista que culminou na supressão da Companhia de Jesus pelo próprio Papa em 1773, poucos anos da expulsão em Portugal e de França, da expulsão de Portugal e de França. No século XXV, de acordo com o bibliotecário da Biblioteca de Rouen, falava-se dos jesuítas como dos antigos druidas. Dos contemporâneos de Mercier, Voltaire comparece entre os autores em destaque, mas não tão insensato como se esperaria. É considerado um tanto superficial, mas elogia-se o seu amor à humanidade. Peço desculpa, não passei o diapositivo. Mercier enaltece, sobretudo, o seu amigo Rousseau, não deixando de destacar outros importantes nomes das luzes. Em relação a Rousseau, vemos-lo aqui felicíssimo por encontrar ali Rousseau integral. Cita várias obras suas, a novela Louise, etc., as cartas da montanha. Como ele pensa e como ele faz pensar. Tudo me parecia digno de ser... Aqui, o francês também é arcaico do século XVIII. Tempo, por exemplo, tem, não tem o P. E os verbos também estão assim um bocado... Eu peço desculpa também pelo meu francês e pela pronúncia. Acontece um pouco como aquele lente da universidade que fala essa, de Queiroz, a propósito de francesismo, que citava muitos autores em francês e dizia il faut em vez de il faut. Aqui vai-me acontecer o mesmo. Também o bibliotecário concordou com o alter ego de Mercier, o nosso protagonista. Julgámos o mesmo também. Rousseau, completo. Nada a excluir de Rousseau. Vemos depois uma referência a várias obras outrora importantes para a sua nação. Portanto, o nosso visitante a Paris do século XXV recorda-se do seu tempo e daquelas que eram as suas obras e reconhece-as nas estantes. O Espírito das Leis, ele nem diz os nomes, pois eram tão conhecidos para ele. O Espírito das Leis, Montesquieu, l'Histoire naturelle, certamente a de Buffon. Le Livre de l'Esprit, talvez a obra de Helvétius, com este título, ou então uma abreviatura de l'Esprit de l'Encyclopédie, tantas obras com título que poderia ser abreviado desta maneira. Não esqueceram L'Ami des Hommes, de Mirabeau, e identifica nas estantes a Enciclopédia, aquela que é a obra paradigmática das luzes, a obra mais emblemática do século das luzes, o século dos enciclopedistas. Mas há aqui uma novidade: esta Enciclopédia da Biblioteca de Rouen foi refeita, está numa versão diferente, reorganizada tematicamente, para não se espartilhar o conhecimento pela ordem alfabética. De acordo com um novo método.
É muito curiosa esta referência no capítulo 25, à enciclopédia reorganizada, de acordo com o novo método, porque passados alguns anos, e estamos a falar aqui de uma obra que Mercier publica em 1771, nós temos aqui a edição de 76, ainda não existe a enciclopédia méthodique, só aparecerá na década de 80, 1782, depois vai-se prolongar a sua publicação até o século XIX, mas é um grande empreendimento editorial. Eu acho que me atrevi a formular aqui a hipótese de que este best-seller tenha inspirado a algum editor, ao Pankouk, que aliás era conhecido de Mercier, a ideia de fazer uma nova versão, de acordo com esta sugestão aqui neste capítulo 28, dada por Mercier. De acordo com Par ordre de matière, que é o complemento de título da Méthodique. Ao sair da biblioteca do rei, o nosso ancião de 700 anos começa a conversar com um cidadão que andava por ali, que talvez estivesse também naquela visita à biblioteca, talvez tenha ouvido aquela conversa com aquele estranho visitante vindo de outro século, e a conversa recai sobre os homens de letras. Aqui reencontramos a sagração dos escritores, os cidadãos mais respeitáveis, que pintam quadros majestosos, descrevendo também as injustiças aqui, quase que lembramos da obra de Mercier, Tableau de Paris, portanto, ele também se está aqui a apresentar discretamente como um homem de letras destes cidadãos respeitáveis. Há aqui um elogio dos cidadãos do século XXV aos homens de letras do século XVIII, considerados superiores aos do Grand Siècle, do Rei Sol, superiores, mais corajosos a condenar as injustiças, a tirania. Há aqui uma referência muito interessante ao progresso das luzes, muito graças à ação dos gens de lettres, derramamento das luzes como correlativo do progresso humano. Fala-se aqui na razão pública, portanto, a esfera pública aqui a emergir. Há aqui, nesta nota de rodapé do próprio livro, um elogio da imprensa, da sua missão, precisamente neste derramamento das luzes, da razão. Imprimamos e que todo o mundo leia, homens, crianças, adolescentes, mas imprimamos apenas coisas verdadeiras, úteis, e meditemos bem antes de escrever. Os escritores do século XXV, pelos vistos, ainda seriam mais corajosos do que os do século XVIII. Depois deste elogio dos homens de letras, da imprensa e da leitura, saltemos para o 44º e último capítulo. Tomemos uma charrete e demos um salto a Versailles. Tem que ser charrete, coches nem pensar, que já não há. Os coches são portugueses, também não iríamos nenhum. Tomemos uma charrete, demos um salto a Versailles, às portas de Paris. As ruínas do palácio talvez falem por si. Mas surge por ali um estranho guia interlocutor. Luís XIV em pessoa. Por um decreto da justiça divina, regressou de além-túmulo a Versailles para cumprir a penitência decretada, habitar nas ruínas do seu palácio, contemplando o trágico destino das obras do orgulho e do despotismo. Revelada a identidade do estranho habitante, em lágrimas para todo sempre, revelada a identidade do estranho habitante, o nosso parisiense setecentista, transportado para o augusto ano 2440, prepara-se para encetar conversa com o velho déspota, também ele deslocado do seu século. No preciso momento em que vai interrogá-lo, é mordido por uma serpente, pela tal serpente, que falei na sinopse, que se desprende de uma coluna do velho palácio arruinado ou despertado pela voz do importuno amigo, referido no primeiro capítulo. Mercier, o seu alter ego literário, regressa ao seu século, à caótica e despótica Paris,
dos anos que precederam a Revolução. 10 anos depois, portanto em 1799, ao dar aos prelos mais uma reimpressão de l'An de 1440, escreverá: reimprimo um sonho que anunciou e preparou a Revolução Francesa, uma predição que abrangia todas as mudanças possíveis. Eu sou, por isso, je suis donc le véritable prophète de la Révolution. Eu sou o verdadeiro profeta da Revolução. Mercier terá exagerado. Como nota Raymond Trousson, conhecido estudioso das luzes, vemos em l'An de 1440 um mero século XVIII melhorado. Mercier não terá antecipado a sublevação popular que viria a ter lugar no período revolucionário. O seu livro apresenta não uma revolução, mas uma evolução, na qual muitos aperfeiçoamentos realizados nos domínios social, político, moral ou económico correspondiam a um progresso de tipo moral, ao progresso das luzes, do conhecimento. Nesta mesma reimpressão da sua utopia, vinda à lume em 1799, portanto, mais ou menos, o ano 7 da Revolução, no calendário revolucionário, ele mesmo fustigará os profanadores da Revolução, justificando a sua rejeição do radicalismo. Desde que vi o sangue escorrer, recuei e disse para mim: não, esta não é a tua profecia. Para concluir, regresso à célebre frase de Terênciano Mauro: habent sua fata libelli, os livros têm o seu próprio destino. Esta nossa joia bibliográfica revela, aponta, é como que um apontador para outros tesouros bibliográficos. Vimos vários ao visitarmos a Biblioteca do Rei. Através da lista de best-sellers da literatura clandestina, elaborada por Robert Tarleton, que tivemos a oportunidade de ver atrás, através desta lista de literatura clandestina e do breve percurso através do capítulo 28, deambulando pela Biblioteca do Rei, vamos percebendo melhor o que Alberto Manguel, numa outra digressão sua, no livro A Biblioteca à Noite, no capítulo intitulado A Biblioteca como Acaso, o que Alberto Manguel escreve nesse capítulo, precisamente, intitulado A Biblioteca como Acaso. Uma biblioteca não é só um lugar de ordem e caos, também é o reino do acaso. Quis o acaso, ou o destino, os livros têm o seu destino, que na sala de livro antigo da BMC, parcialmente forrada por mais de 150 de volumes da célebre Enciclopédie Méthodique, possamos encontrar, além de l'An de 1440, o primeiro do ranking dos livros mais lidos da literatura proibida, recenseada por Darnton, mais 2 títulos igualmente elencados, imaginem, no top 10 desta lista de 35 best-sellers. L'Histoire philosophique et politique de Raynal, em 5º lugar, e La Pucelle d'Orléans de Voltaire, em 10º lugar. Temos assim, nada mais, nada menos que 3 tesouros, joias da literatura proibida das Lumière. Eu trouxe esses 2 outros livros, além de l'An de 1000, o número 1 do ranking da lista de livros proibidos do período pré-revolucionário, portanto, 2 décadas anteriores à Revolução Francesa, confluíram, por acaso ou por destino, para a Biblioteca Municipal de Coimbra, mais estes 2 livros elencados por Robert Tarleton. A Histoire philosophique de Raynal, ainda não está numa parte do fundo ainda por tratar. Histoire politique lê-se na lombada, mas ao abri-lo a surpresa apareceu. É Histoire philosophique et politique, que é de Raynal. E a Pucelle d'Orléans de Voltaire. Portanto, nada mais, nada menos que 3 best-sellers da literatura clandestina da França pré-revolucionária. Não sei se, entretanto, adormeceram ou dormitaram nesta palestra de digressão.
Se tiverem só um pouco mais de paciência, permitam-me que vos faça uma confidência. Preocupada que tenho estado com a preparação da apresentação da joia da BMC, há dias, por volta da meia-noite, adormeci, despertando em Paris no Augusto ano 2440, não sei se é por causa do meu nome, à porta da Biblioteca de Rouen. Entrei e fui deambulando por ali, percorri com o olhar as lombadas dos agraciados livros que sobreviveram à iluminada refundação da velha biblioteca, conversei um pouco com o meu colega bibliotecário, acabando por lhe solicitar um inusitado empréstimo interbibliotecas intersecular, para trazer algumas das joias dessa pequena biblioteca de sonho, constituída por livros reais. Uma edição das vidas de homens ilustres do nosso amigo Plutarco, Jerusalém Libertada, de Tasso, que tivemos a oportunidade de ver na estante dos italianos, uma edição um volumezinho da novela Louise, um dos livros de Rousseau estava todo lá, as Cartas da Montanha, também de Rousseau, O Espírito das Leis, de Montesquieu, o L'Ami des Hommes, de Mirabeau, e a Encyclopédie Méthodique. Estão todos à vossa espera na BMC. Thank you.